Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à apresentação do nosso trabalho. O nosso grupo é composto por 4 integrantes: Bruna, Esther, Jamile e Leonardo. Somos alunos de Química 6, do professor José Brito. Hoje, vamos conversar um pouco sobre a importância do descarte correto de medicamentos e os impactos que o descarte indevido causa no meio ambiente. Bom, a gente sabe que a maioria das pessoas toma medicação sempre que precisa, por indicação médica ou automedicação. Mas nem todo mundo sabe onde deve ser jogado o remédio que não está mais sendo usado. O mais comum é as pessoas jogarem no lixo. Mas o que muita gente não sabe é que remédios que são jogados no lixo ou vaso sanitário muitas vezes acabam poluindo as águas de mananciais. Já foram encontrados em ambientes aquáticos vestígios de medicamentos e outros produtos químicos, como, por exemplo, pesticidas e hormônios, mas não é só o descarte incorreto que é responsável pela poluição dos recursos hídricos. O que poucas pessoas sabem é que quando ingerimos algum medicamento, o princípio ativo dele não é totalmente metabolizado no nosso corpo. A maior parte é sim absorvida, mas uma pequena parte acaba sendo eliminada, gerando um efluente e indo para o esgoto. A água passa pelo tratamento de esgoto padrão, mas não recebe um tratamento especial para neutralizar esses compostos químicos. E é essa água que é lançada nos oceanos, mares e lagos, contaminando os animais, que posteriormente pode retornar para nós como alimento. Nessa água é adicionada uma quantidade máxima de 2 miligramas de cloro e 2 miligramas de flúor, que são elementos utilizados para fazer o tratamento da água para ela se tornar potável, mas também não recebe um tratamento para neutralizar os compostos químicos prejudiciais. Então, é essa água que é distribuída para a população, mesmo contendo compostos que não foram totalmente removidos. Isso significa que estamos, sim, expostos a resíduos de remédios por meio de consumo de água e via alimentação, porque esse tipo de poluente não é removido pelas estações de tratamento de água, nem pelas estações de tratamento de esgoto. A concentração desses compostos é baixa, então o risco de o ser humano sofrer intoxicação aguda é baixo também, mas o impacto a longo prazo para a saúde humana ainda é desconhecido. Realizamos enquetes através do Instagram, em que 60 pessoas participaram entre os dias 6 e 7 de outubro de 2020, onde o público-alvo era amigos e familiares nossos. Fizemos um roteiro estruturado com questões, no caso as perguntas, fechadas e objetivas. E qual foi essa pesquisa? Se tomavam remédio, o que faziam com o medicamento e se sabiam que os medicamentos descartados de forma inadequada poderiam gerar danos socioambientais. De acordo com a publicação da matéria realizada pela revista Alto Astral em 2016, pode-se constatar os 6 países que mais consomem medicamentos no mundo, em que entre esses 6 o Brasil se encontra em uma dessas posições. Em primeiro lugar, encontra-se os Estados Unidos, com analgésicos à base de paracetamol e dipirona. Em segundo lugar, o Japão, com remédios que impedem um acúmulo de gordura nos vasos sanguíneos. Em terceiro lugar, a Índia, com remédios para diminuir a acidez do estômago. Em quarto, a China, com a medicina tradicional. Em quinto, a Rússia, com descongestionantes nasais. E em sexto, o Brasil também com descongestionantes nasais. Uma das perguntas que foram feitas era o que as pessoas faziam com o medicamento vencido, onde a maioria responderam que jogavam no lixo comum. 67% das pessoas responderam isso. E que apenas 7% das pessoas responderam que levavam para a farmácia, o que deveria ser o que as pessoas deveriam fazer. Outra pergunta que foi realizada junto com as enquetes era se as pessoas sabiam que o descarte incorreto poderia gerar danos socioambientais, onde a maioria das pessoas responderam que sim. O descarte incorreto de medicamentos pode causar danos à saúde e ao meio ambiente, e pouco se fala a respeito, mas o descarte de medicamentos vencidos ou em desuso, jogado no lixo comum ou no vaso sanitário, por exemplo, podem gerar muitos impactos negativos, segundo a Unidade de Gestão Ambiental da Fundação Ezequiel Dias, o FUNED. Os medicamentos descartados de forma irregular trazem sérias consequências ao meio ambiente e à saúde.
E quando liberadas no esgoto, no sistema de esgoto, os resíduos químicos dos medicamentos acabam diluídos na água e são praticamente impossíveis de serem eliminados pelo processo de filtragem. Ou seja, a água contaminada por esses agentes retorna aos fluxos hídricos concentrados de resíduos aos cidadãos. Os problemas gerados pela destinação inadequada dos resíduos sólidos são vários, principalmente aqueles provenientes de fontes especiais, como os vinculados aos serviços de saúde. O uso irracional de medicamentos no Brasil é considerado um dos maiores do mundo, e eles são produtos químicos que não podem ser jogados no lixo comum na privada, embora esse seja o principal destino de descarte dessas substâncias, infelizmente. Olá pessoal, eu vou falar sobre os impactos ambientais causados pelo descarte incorreto dos medicamentos. O descarte no Brasil, todos nós sabemos que para tratar e curar doenças é necessário utilizar medicamentos, porém, muitas vezes, os medicamentos não são consumidos por completo ou não são consumidos ou são consumidos sem necessidade. E é importante saber como e onde descartá-los. Afinal, no Brasil são descartados de 5 a 34 mil toneladas de medicamentos anualmente. Os prejuízos ao meio ambiente são vários. E a partir de uma análise feita na revista Monografias Ambientais da UFSM, podemos concluir que o descarte incorreto expõe o meio ambiente a diversas substâncias que acabam contaminando seres vivos por meio da água principalmente, pois a grande maioria do descarte de medicamentos vai para o saneamento básico comum e de lá parte para o oceano, onde a vida marinha se alimenta desses resíduos e nós, posteriormente, nos alimentamos desses animais, que afetando a nossa saúde. A contaminação dos recursos hídricos, segundo a BHS, Brazil Health Service, cada quilo de medicamento descartado de forma inadequada pode contaminar até 450 mil litros de água, e estima-se que, de 2014 a 2018, as cidades brasileiras foram capazes de gerar 5,8 mil toneladas de resíduos de fármacos. Em consequência disso, temos 2.610.000 litros de água contaminada nesse período de 2014 a 2018. Com esses dados, é, é, estima-se que 6% da população brasileira está consumindo água contaminada por medicamento todos os dias. Esse número representa 12.550.242 brasileiros. No entanto, nem todos os estados brasileiros fazem essa monitoração, portanto, é notório que esse valor seja bem mais alto. A contaminação do solo, segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, os restos de medicamentos descartados incorretamente podem ser de difícil decomposição quando depositados no solo. Cada composto afeta o meio ambiente de maneira diferente, seja por contaminação de seres vivos, alteração no desenvolvimento de plantas ou metabolização. Os impactos na saúde das pessoas, o descarte inadequado é classificado como uma das principais causas de intoxicação por medicamentos. Esses resíduos afetam a saúde das pessoas de forma direta, quando têm um contato com a pele, ou de forma indireta, que é por meio do ar e de alimentos contaminados. Os prejuízos aos seres vivos, com base nessa tabela aí, posso afirmar que cada medicamento afeta os animais, os organismos, de maneira diferente. Por exemplo, os hormônios afetam o sistema reprodutivo de organismos em animais aquáticos e terrestres. Os anti-inflamatórios aumentam a mortalidade dos organismos e dos seres vivos. Os antidepressivos alteram o comportamento e o humor dos animais. Os antibióticos apresentam resistência de micro-organismos a essas substâncias. Os imunossupressores e oncológicos causam mutação nos organismos e animais aquáticos e terrestres. A bioacumulação e a biomagnificação, eu vou falar um pouco sobre eles. E a bioacumulação é um termo geral que descreve um processo pelo qual substância ou compostos químicos são absorvidos pelos organismos. O processo pode ocorrer de forma direta ou indireta, como eu expliquei anteriormente. E geralmente esse processo ocorre de forma simultânea, e em especial em ambientes aquáticos.
E a biomagnificação ou magnificação trófica é um fenômeno que ocorre quando há acúmulo progressivo de substância de um nível trófico ao outro ao longo da cadeia alimentar. Assim, os predadores de topo têm maiores concentrações dessas substâncias do que as suas presas. Conforme estudo realizado sobre o descarte de medicamentos e consciência ambiental, realizado no município de Catanduva, em São Paulo, o descarte inadequado é feito pela maioria das pessoas por falta de informação e divulgação sobre os danos causados pelos medicamentos ao meio ambiente e por carência de postos de coleta. Por essa razão, é crucial haver conscientização por parte da população através de ações do governo, como campanhas a serem realizadas nas escolas, farmácias, transportes públicos e redes sociais. Porém, além da conscientização, é necessário existir um sistema para que esse descarte seja feito de forma correta, visto que, embora já existam estabelecimentos que atuam como pontos de recebimento, ainda não é o suficiente. Faz-se necessário que o governo intervenha não só no âmbito da informação, mas da concretização desse plano. Dessa forma, nasceu o Decreto número 10.388, de 5 de junho de 2020, que regulamenta a Lei número 12.305, de 2 de agosto de 2010, e institui o Sistema de Logística Reversa de medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, de uso humano, industrializados e manipulados, e de suas embalagens, após o descarte pelos consumidores, com a participação de fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes e consumidores, nos termos dispostos no Decreto número 7.404, de 23 de dezembro de 2010. Este novo decreto traz, entre muitos aspectos, o incentivo aos pontos de recebimento desses medicamentos a serem implantados de forma gradual por todo o Brasil. Os pontos precisam conter um programa de gerenciamento de resíduos, com fluxo de descarte desses remédios por empresas qualificadas. Com esse programa, deve-se depositar os resíduos nos coletores apropriados e identificados, seguindo as instruções contidas no próprio coletor ou da pessoa habilitada do estabelecimento participante. Esse estabelecimento será então responsável pelo coletor e pelos resíduos coletados, enquanto estiver em seu poder, evitando extravios, danos físicos ao coletor e a manipulação dos resíduos por pessoas não autorizadas. Vale salientar que os resíduos de medicamentos são classificados conforme a Anvisa e a CONAMA como resíduo químico, podendo apresentar características de periculosidade, necessitando manejo diferenciado, bem como tratamento adequado. Por isso, é importante lembrar que deve-se prezar pela saúde e segurança dos envolvidos, visando sua integridade física durante todo esse processo de descarte. Dessa forma, acredita-se que o descarte correto de medicamentos é de suma importância para que possamos evitar e sanar os impactos à saúde e ao meio ambiente causados pela sua ausência. Obrigada a todos.